Então, amém, queridos. Sejam bem-vindos mais uma vez, a mais esse estudo de aconselhamento matrimonial. Aconselhamento aqui é um aconselhamento, isso faz parte de um curso de noivos, Então, vocês estão fazendo um curso de noivos. Mas é claro que sempre que a gente cita a palavra de Deus, ela tem um poder, que ela nunca volta vazia. Então, independente, por exemplo, isso está ficando gravado, as pessoas que vão ouvir, independente delas serem noivas ou não, independente delas serem casadas ou não, sempre vai acrescentar alguma coisa, sempre vai somar alguma coisa. Porque sempre que você pronuncia um versículo bíblico, tem um texto na Bíblia, em Isaías, que as palavras que saem da boca de Deus, elas nunca voltam vazias, elas sempre vão causar um efeito. Então, eu sempre digo assim, por mais simples, até isso serve para vocês assim como missionários, como servos de Deus, como futuros pregadores do Evangelho, saibam vocês, que sempre que vocês estiverem citando um versículo, só o fato de citar um versículo bíblico, aquilo já vai causar um efeito. Ele já vai trazer um sentido, porque existe essa promessa da palavra de Deus, que a palavra de Deus ela nunca volta vazia. Eu já tive experiências de após um culto, após uma ministração minha, uma pregação em um determinado momento, na igreja, por exemplo, de eu sair do culto arrasado. Mas sabe o que é arrasado? Porque eu achava que a minha pregação tinha sido uma porcaria, eu tinha achado que foi o meu pior dia, o meu sermão foi horrível, que eu não estava me sentindo bem, enfim, foi um dia difícil. E aí, naquele pior dia que você achava que a palavra não fez sentido nenhum, que foi horrível, acontece de repente dar carona para alguns irmãos na igreja, levar eles em casa, e aí a pessoa que eu estou dando carona, pastor, eu queria te falar alguma coisa. Pois não, que foi? Pastor, eu queria dizer para você que a palavra sua hoje foi uma bênção. Meu Deus, como que Deus falou comigo? O pastor não tem noção de como essa palavra falou comigo. E aí eu pensando assim comigo, meu Deus, foi o meu pior dia. A palavra foi horrível, eu tô querendo me esconder debaixo da cadeira, querendo me esconder debaixo de uma mesa, de tanta vergonha que eu tô, porque foi o meu pior dia. E aí a pessoa vem e diz, pastor, que bênção, que palavra foi aquela? Então não tem como explicar isso, isso só prova uma coisa, que a palavra de Deus ela é poderosa, A palavra de Deus, ela, como diz lá em Hebreus, ela é mais poderosa do que uma faca de dois gumes, Ela tem poder para dividir a alma, separar o espírito, juntas e medulas, como diz lá em Hebreus. Então esse é o poder da palavra de Deus. Então isso aí serve para vocês, Como servos de Deus que anunciam a palavra, quando o nosso papel é pregar o evangelho, Como diz lá em Timóteo, Prega a palavra insta tempo, fora de tempo, quer oportuna, quer não, quer ouçam, quer deixem de ouvir. O efeito a gente entrega na mão de Deus, O efeito a gente entrega na mão de Deus. Eu gosto sempre de citar o exemplo daquele cantor Lázaro, Que ele faleceu recentemente, É, ele ele era muito desafiado em ministrar a palavra de Deus num lugar lá na Bahia chamado Pelourinho, E ele ficava, vivia incomodado de pregar a palavra de Deus naquele lugar, porque segundo ele relata no CD dele, é um lugar meio desafiador, E um dia o Espírito Santo falou para ele, Lázaro, apenas pregue, porque quem faz a obra é o meu Espírito, Apenas pregue, quem faz a obra é o Espírito. Então o nosso papel é pregar, Nosso papel é anunciar, o resto, a obra, quem faz é o Espírito Santo, E a gente, como servo de Deus, como pregador do Evangelho, às vezes a gente quer ser melhor que o Espírito Santo, ou a gente quer tomar o lugar do Espírito Santo, A gente, além de pregar, a gente quer convencer as pessoas, E aí que está o nosso erro, Que o nosso papel não é convencer ninguém, o nosso papel é pregar. E a gente, às vezes, a gente quer tomar o lugar de Deus, a gente quer pregar e quer saber o resultado e quer convencer também, E o nosso papel é esquecer o resultado, não convencer ninguém, porque isso não é papel nosso, é papel do Espírito Santo, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O nosso papel é apenas ensinar. E é o que a gente pretende fazer aqui hoje à noite, Eu vou estar ensinando, repartindo com vocês mais um conteúdo do curso de noivos. O tema de hoje é
rompendo com os padrões do mundo para viver os padrões de Deus. Vou repetir, rompendo com os padrões do mundo para viver os padrões de Deus. A gente vai estar falando hoje sobre os papéis do marido e os papéis da esposa, né? O que é responsabilidade no casamento? No relacionamento a dois, no casamento, o que é a responsabilidade do marido e o que é a responsabilidade da esposa? Isso precisa ficar claro, são papéis definidos. Eu diria para vocês sem medo de errar. Muitos dos problemas que acontecem hoje nos casamentos, nos namoros, nos noivados, principalmente no casamento, né? Tá ligado a essa ignorância, esse desconhecimento. O marido cobrando da esposa papel que é dele e que ele acha que é dela. Tem esposa cobrando do marido papel que é dela e que ela acha que é dele. E tem vice-versa, um cobrando do outro papel do outro que na verdade é papel dos dois. E eu preciso saber, né? Eu já citei para vocês um exemplo, né? Que, por exemplo, a educação de filhos é papel dos dois, tanto do marido como da mulher. Por que é importante saber disso? Porque se eu não sei os papéis, se não existe uma definição clara dos papéis de cada um, vai haver uma cobrança, às vezes, desnecessária, né? E pode que um cônjuge, um fica irritado com o outro, fica chateado com o outro, fica amargurado com o outro, porque, na verdade, ele está achando que ele está cumprindo o papel dele e o cônjuge não está, ou vice-versa, e às vezes, por falta de conhecimento, nenhum nem o outro sabe exatamente qual que é o papel. Então, por isso, nesse curso de noivos, a gente procura trazer uma clareza sobre esse assunto, para que cada um venha entender o seu papel. Ok? Estão firmes aí comigo? Então, eu vou repetir o tema de hoje, rompendo com os padrões do mundo para viver os padrões de Deus. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre os valores da família, a vida financeira do lar. A vida financeira saudável no lar é, sem dúvidas, uma das colunas principais na convivência saudável do casal. Uma das principais causas na falência do casamento é exatamente a desordem, a falência financeira no lar. Dentro de uma crise financeira, sobram acusações, incompreensões, cobranças, falta de compreensão, companheirismo e paciência. Então, amados, a área financeira é uma das áreas mais delicadas no casamento, né? Quando a gente vai assumir um compromisso de aliança diante de uma autoridade religiosa, a gente faz aquele momento dos votos, né? Onde normalmente a gente promete na saúde e na doença, na alegria e na tristeza, na fartura e na pobreza, né? Então, tem que fazer nos votos espontâneos, vou recomendar que vocês façam votos espontâneos e exclui a pobreza, para que nunca aconteça na vida de vocês. Mas a verdade é que a Bíblia diz em Eclesiastes, né? Que todas as coisas sucedem igualmente, tanto o que serve a Deus como o que não serve a Deus, tanto ao justo como ao ímpio. Então, o fato da gente servir a Deus e ser obediente a Deus não nos isenta de desafios na vida. A gente vê muito claro isso, o exemplo de Jó, né? A gente falou semana passada aqui sobre Jó. Jó, ele era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Ele chegava até a fazer esmolas a Deus, ofertas a Deus pelos filhos dele. Lembra que eu falei? Para santificar os filhos, né? Com as ofertas dele. No entanto, Deus permitiu uma crise incrível na vida dele, né? Ele perdeu todos os filhos. A mulher dele chegou a amaldiçoar ele, dizer dele, amaldiçoa teu Deus e morre. Ele chegou a ficar com uma lepra ao ponto de se coçar com um caco de telha. Ficou pobre, os amigos dele estavam zombando dele, não estavam compreendendo a situação dele, estavam achando até que ele estava no pecado, então ele passou humilhação, sofrimento, perda, calúnias, né, da própria esposa. Então, diante de todo aquele sofrimento, quem está de fora e não conhece a palavra de Deus pode pensar, poxa, essa pessoa está no pecado. Ah, esse camarada aí, ele está no pecado. Esse camarada aí, com certeza, ele tem brecha na vida dele, porque não pode, é muita prova, é muita luta, é muito sofrimento. É que nem Paulo e Silas na prisão, né? Paulo e Silas apanharam uma surra, estavam lá na cadeia,
Quem está de fora deve pensar assim, poxa, esses dois aí são dois pecadores. Mas o fato da gente servir a Deus muitas vezes vai levar a gente para cadeias, vai levar a gente para circunstâncias difíceis. E isso acontece para quem de fato serve a Deus. Ok? Então a verdade é que mesmo nós sendo tementes a Deus, frequentando uma igreja, procurando ser obediente à palavra de Deus, ao Espírito Santo, isso não nos isenta de problemas de enfermidade, por exemplo, né? E também crises na área financeira. Nós não estamos livres disso. E uma crise financeira, sem dúvida, é algo que pode destruir um casamento, né? Daí, mais uma vez, a importância de conhecer os papéis no casamento. Né? Tá ligado a tudo isso. Então, uma crise financeira, se não for bem administrada, ela pode destruir um casamento. Eu diria para vocês que, sem dúvida, sem medo de errar, muitos casamentos hoje que foram destruídos. Mas existe uma promessa de prosperidade na palavra de Deus. Deus é um Deus que nos promete a prosperidade. Olha só o que diz em Deuteronômio 28, versículo 11. Deuteronômio 28, 11 diz assim, ó: o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, no fruto do teu solo, na terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para lhe dar chuva à sua terra no seu tempo. Então, para abençoar a obra da sua mão. Então, Deus é um Deus que promete a prosperidade, né? Eu tenho... Início do ano passado, Deus me deu uma série de mensagens que eu preguei em vários cultos seguidos sobre João 10, né, que Jesus prometeu nos dar vida e vida com abundância, né? Então ali eu preguei sobre 40 itens para viver uma vida próspera. Existem muitas pessoas hoje que têm resistência a essa questão da prosperidade no meio cristão, porque muitos líderes cristãos no passado ensinaram a prosperidade de uma forma errada. Mas prosperidade é um ensinamento bíblico, né? A Bíblia está carregada de inúmeros textos que falam que Deus quer nos prosperar. Inclusive, semana passada eu citei o Salmo 128, né? Que fala ali que a mulher será abençoada, né? Como uma videira frutífera, os filhos à roda da sua mesa. Então Deus é um Deus que quer nos prosperar, né? A fidelidade dos bens, né? Nós precisamos ser agradecidos, ter um coração generoso, ter um coração agradecido, melhor dizendo, é um dos segredos para poder prosperar. Olha só o que a palavra de Deus diz em Levíticos 7, versículo 12. Levíticos capítulo 7, versículo 12. A palavra de Deus diz assim, falando sobre as ofertas pacíficas. Se for oferecida em ação de graças, com a oferta em ação de graças, serão oferecidos bolos asmos amassados com azeite, coscorões asmos untados de azeite e bolos de flor de farinha embebidos em azeite. Levíticos 7, 12. Né? Se for oferecida em ação de graças, com oferta de ação de graças. Então, olha só, a palavra de Deus está falando sobre ação de graças e oferecer uma oferta com ação de graças. O que é oferecer algo com ação de graças? Ação de graças está falando de agradecimento, né? Está falando de contentamento, felicidade. Então, Deus se agrada de quem tem um coração agradecido, de quem faz as coisas com o coração agradecido. Por exemplo, aqui, ofertar a Deus não tem muito sentido quando a gente faz por obrigação, quando a gente faz por uma imposição, quando a gente faz por medo, né? Agora, o que agrada a Deus é quando a gente faz, tudo que a gente faz fruto de um coração agradecido. Uma coisa que todo mundo deveria ter um entendimento, quando eu vou entregar meu dízimo na igreja, oferta, primícia, por que eu estou falando sobre isso? Porque o assunto aqui é prosperidade no casamento. Para mim poder ser próspero no casamento, eu vou precisar praticar princípios espirituais, onde envolve a prática dos dízimos, das ofertas, das primícias,
Hoje eu não vou entrar detalhadamente nisso, a gente pode até fazer isso numa outra próxima oportunidade, mas eu até tenho vídeos gravados ali no meu canal sobre isso. Mas no mundo espiritual, no mundo físico aqui, os coaches, os líderes de inteligência emocional, eles vão ensinar para você investir em Bitcoin, investir em criptomoedas, vão ensinar você a investir na bolsa de valores, comprar ações, eles vão ensinar uma série de coisas. A Bíblia, na Bíblia não fala sobre ações, sobre ações na bolsa, na Bíblia não fala sobre Bitcoin, mas na Bíblia fala sobre dízimos, ofertas e primícias. Então, são princípios que vão nos levar à prosperidade. Eu não sou contra, né? Quem tem dinheiro e pode investir e acredita no Bitcoin, acredita nas criptomoedas, acredita nas ações, sabe quais são as ações que estão em alta, que realmente vão valorizar. Se a pessoa tem dinheiro para isso, pode investir. Cada um é dono do seu nariz, né? E é responsável pelas suas escolhas, pelas suas decisões. No entanto, Deus já deixou aqui princípios bíblicos, né? A Bíblia diz, por exemplo, em Coríntios, a Bíblia diz em Provérbios que a alma generosa prosperará, né? E a Bíblia diz que aquele que semeia muito, muito colherá. Então está aí o antídoto para a crise financeira. Se eu quero colher muito, eu vou semear muito, né? Eu quero prosperar, eu vou ser generoso. Se eu for avarento, mesquinho, segurar, reter as sementes, com certeza eu não vou prosperar. Então é simples assim, né? E aqui, e Deus espera, né, que eu, por exemplo, quando eu vou dizimar, ofertar ou primiciar, o meu entendimento é que eu tenho um Deus que morreu por mim, eu tenho um Jesus que deu a vida por mim. Então, se Jesus foi capaz de dar a vida dele por mim, tudo que eu fizer ainda vai ser pouco. Mesmo que eu entregasse 100% do meu salário, ainda seria pouco, porque Jesus, ele deu tudo, ele deu a vida. Nenhum de nós aqui vai ter coragem de dar a vida, né? Como Jesus deu. Ou pelo menos até eu acredito que tem. Eu acredito que temos coragem de dar a vida. Mas uma coisa é ter coragem, outra coisa é dar, né? Jesus, ele não tinha opção, ele deu a vida, né? Então, realmente, o que conta para Deus é ter esse coração agradecido, né? Um coração grato. E esse coração agradecido realmente agrada a Deus. Isso vai fazer a gente prosperar, né? Então não basta apenas ofertar, dizimar, primiciar. Isso tem que ser fruto de um reconhecimento de gratidão por tudo que Deus representa para nós, né? Lucas 6,38, né? Tem mais um princípio aqui, Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de número 38. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo de número 38, diz assim: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, pois com a mesma medida com que medirdes, vos medirão também. Eu gosto muito desse texto bíblico, né? Com a mesma medida que você medir, você vai ser medido. Então, isso é muito sério, né? A gente, às vezes, eu vejo que tem pessoas na caminhada cristã, eu vejo que tem pessoas que elas são muito exigentes, elas são muito perfeccionistas, elas estão sempre exigindo demais do outro, né? Isso pode acontecer no casamento também. A gente exigir demais do nosso cônjuge, ter uma expectativa muito alta acerca das pessoas, do nosso cônjuge, isso é perigoso, né? Isso é muito perigoso, porque com a mesma medida que eu meço as outras pessoas, eu vou ser medido. Se eu exijo demais do meu semelhante, eu vou ser medido da mesma forma, né? Então é bom, perante a Bíblia, ser misericordioso, ser compassivo, né? Porque aí as pessoas também vão ser misericordiosas com a gente e compassivas com a gente. Até diz aqui, ó, no Lucas 6,36, né? Coincidentemente está sublinhado na minha Bíblia. Sede misericordiosos, assim como o vosso Pai é misericordioso. E aqui diz, né, Lucas 6,38, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão. Então, quando a gente dá, nós vamos receber, né, uma boa medida, sacudida, recalcada e transbordante. Então, para isso, eu preciso me tornar uma pessoa generosa. Eu preciso aprender a abrir a mão, né? Abrir a mão. Entender. Se
Hoje a gente não vai assim entrar muito no profundo. Eu vou dar umas pinceladas aqui sobre essa questão financeira, que também faz parte da aula de hoje. No entanto, depois, se vocês tiverem dúvidas, eu recomendo que vocês tirem as dúvidas de vocês, né? Nesses assuntos, né? Questão de dízimos, ofertas, primícias. A Bíblia também fala sobre esmolas, a Bíblia fala sobre ofertas alçadas. Então, eu sempre digo o seguinte: o diabo trabalha na dúvida. Quando a gente fica com dúvida, a gente não tira as dúvidas, o diabo ele faz a festa. E aí ele consegue muitas vezes plantar uma semente no teu coração que vai impedir você de receber as bênçãos de Deus. Então a gente precisa realmente tirar as dúvidas, né? Até para que a gente possa prosperar, porque biblicamente, se eu não me tornar uma pessoa generosa, eu planto pouco, eu vou colher pouco, né? E aí financeiramente eu nunca vou romper. E a gente vê pessoas que estão às vezes 20 anos na igreja, 30, e a pessoa nunca conseguiu adquirir uma casa própria, nunca conseguiu adquirir um carro próprio, nunca conseguiu sair do vermelho, né? Por quê? Porque certamente ela não praticou esses princípios, né? E por que é importante esse princípio? Porque como a gente aprendeu aqui no comecinho da aula de hoje, uma crise financeira pode destruir o casamento. Eu sei o que é isso, tá? Uma crise financeira pode destruir um casamento, né? Então, é importante que a gente pratique esses princípios para que, urgentemente, para que Deus possa dar uma virada na nossa vida, né? E a gente não venha ter que sucumbir por causa de crises financeiras. O princípio da primícia, né? A Bíblia fala também sobre honrar o Senhor com as primícias. Onde é que está isso? Provérbios 3, do 9 ao 10. Provérbios, capítulo 3, do versículo 9 até o 10, diz assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Então se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. O que é honrar ao Senhor com as nossas primícias? A primícia é a primeira parte de um salário, né? No passado, no Antigo Testamento, era a primeira parte de uma colheita. Eles trabalhavam na lavoura, trabalhavam com gado, então a primícia podia ser o primeiro cabritinho que nasceu ali, na produção de cabrito, e a primícia também podia ser o primeiro fruto colhido de uma lavoura, de uma colheita, né? Então é o primeiro, primícia fala de primeiro. Hoje, a maioria de nós recebemos salário, né? Muitos recebem salário. Então, o que seria a primícia? Um mês tem 30 dias, né? Então, a primícia seria o equivalente a um dia, ou o primeiro dia desses 30 dias. Uma primícia seria o equivalente salarial de um dia de trabalho. É você pegar o seu salário e dividir por 30. Né? Eu pratico isso com três pastores que estão sobre a minha vida, o que eu reconheço, que eu honro. Então, eu pratico esse princípio, né, na vida dessas pessoas, que eu entendo que essas pessoas são significantes para mim na minha vida, e uma forma de honrá-las é entregando as primícias. Então, isso é um princípio bíblico, né? A Bíblia diz que se eu honrar ao Senhor, é bom lembrar, irmãos, que quando eu entrego na igreja, a primícia se entrega para um sacerdote, tá? Normalmente a primícia se entrega para o teu líder espiritual na igreja que você frequenta, né? Apesar que a Bíblia diz, né? A alma generosa prosperará. Se eu quiser primiciar na vida de 2, 3, eu primicio na vida de 3 pessoas. Mas se você quiser primiciar na vida de 4, de 5, de 6, quanto mais generoso você for, mas tem que ter fé para isso, né? Então cada um deve andar de acordo com o seu nível de fé. Se não tem fé para isso, não faça, né? Deus ama o que dá com alegria. Também não adianta dar com pesar, né? Com tristeza. Tem que dar com alegria. Mas a promessa de Deus é que Ele vai fazer com que se encham os nossos celeiros abundantemente. Ok? Lembrando que quando eu entrego dízimo, oferta e primícia, eu estou entregando para o Senhor. Por mais que no caso da primícia, por exemplo, um pastor, um sacerdote vai ter acesso a esse recurso,
Eu não estou fazendo para ele, eu estou fazendo para honrar o Senhor. Claro que aquela pessoa também está sendo honrada, mas eu estou honrando o Senhor, ok? Que às vezes as pessoas pensam assim, eu não vou entregar primícia para aquele pastor porque eu não vou com a cara dele. Mas a pessoa não está deixando de entregar para o pastor, ela está deixando de entregar para Deus. Né? Então, na verdade, isso é uma ignorância muito grande, né? Porque ela está desonrando a Deus e ela acha que está desonrando o ser humano. Na verdade, está desonrando o próprio Deus. Né? Então, é falta de entendimento isso, né? O dízimo está em Malaquias 3,10. Né? Esse é um texto que a gente cita direto na igreja, né? Malaquias 3,10. É o último livro do Antigo Testamento. Diz assim, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. O dízimo é a 10ª parte do nosso salário, né? Deve ser uma das primeiras coisas que a gente tem que separar quando recebe o nosso salário para entregar na casa de Deus, para que haja mantimento na casa de Deus e sustento também dos obreiros, né, dos servos na casa de Deus, principalmente o sustento dos servos. Eu temporariamente tenho uma instrução da parte de Deus de não receber salário da igreja. O nosso salário hoje serve lá para pagar aluguel e outras despesas mais, né? No futuro, Deus pode mudar isso, né? Mas a princípio até aqui Deus tem me dado essa instrução, né? Mas o dízimo é para isso. O dízimo é para sustento, primeiramente, das pessoas, né? No Antigo Testamento servia para sustento dos sacerdotes e dos levitas, né? Então, os levitas não tinham eles não tinham herança, e porque não tinham herança, eles cuidavam só dos utensílios sagrados, daquilo que era sagrado na casa de Deus. Então Deus instituiu a questão do dízimo como uma lei, porque antes não era lei. O dízimo ele nasceu na Bíblia, conta a história de Abraão, que se encontrou com Melquisedeque, que era um representante de Deus, né? E Abraão vinha de uma guerra, e Abraão então decidiu entregar os despojos, o dízimo dos despojos daquela guerra, para esse rei de Salém, que era um sumo sacerdote chamado Melquisedeque, fruto de um coração generoso. Né? Abraão não precisava fazer isso, porque não tinha nenhuma lei na Bíblia para fazer isso, né? Isso está lá em Gênesis, mas Abraão decidiu fazer. Por quê? Porque ele era uma pessoa com um coração agradecido, que reconhecia que Deus é que tinha dado a ele vitória naquela guerra, e porque Deus tinha dado vitória para ele naquela guerra, ele queria retribuir a Deus, queria honrar a Deus, e para isso ele entregou o dízimo daquela guerra para o Melquisedeque, rei de Salém, né? Esse sumo sacerdote. Que ele é uma figura do próprio Jesus, porque ele aparece com pão e vinho diante de Abraão, né? E há quem acredita que esse Melquisedeque, ele era o próprio Jesus, né? Uma teofania, uma aparição de Jesus no Antigo Testamento. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus que ele não tinha genealogia de dias. Né? Ou seja, o cara não tinha genealogia de dias. O cara é o ET de Varginha. Misericórdia, né? A única pessoa que não tem genealogia de dias é o próprio Jesus, né? Mas, enfim, é um personagem aí, uma incógnita da Bíblia, né? Eu realmente acredito que ele pudesse ser o próprio Cristo ali encarnado, mas isso daí deixa os teólogos explicarem. Amém? Então, só para deixar claro que dízimo vem antes da lei, né? Depois Deus estabeleceu o dízimo como lei e para sustento dos levitas, né? Então, o principal motivo do dízimo é o sustento dos obreiros. E depois o cuidado também, a manutenção do prédio, das coisas da igreja, né? No nosso caso, a gente paga aluguel, né? E a Bíblia também fala sobre oferta, né? 1 Crônicas 29. 1 Crônicas 29. Vamos lá. 1 Crônicas 29, que são as ofertas para a construção do templo, né? O sonho de Davi, que era construir um templo para Deus. Antes de Davi partir, ele deixou
quantidade razoável de ofertas para que o seu filho Salomão pudesse, então, construir o templo. Isso está em 1 Crônicas 29, do 5 ao 6, que diz assim, né? Para as obras de ouro e para as de prata, para todas as obras dos artesãos, quem está disposto a consagrar hoje ao Senhor? Então os cabeças de famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães dos militares e das centenas e até os capitães da obra do rei voluntariamente contribuíram, né? Então, a gente vai ver aqui, se a gente for estudar todo o 1 Crônicas 29, que não somente Davi, como todos os seus súditos, né, os príncipes das tribos de Israel, todos contribuíram para a edificação do templo, né, para a construção do templo, que era um sonho de Davi, construir um templo para o seu Deus, né? Então aqui a gente vê o princípio da oferta, né, que também vai fazer com que a gente se torne próspero. Eu me considero uma pessoa próspera, embora a gente passe por crises, né? Assim como Jó passou por uma crise, mas eu me considero uma pessoa próspera. Agora, tenho certeza que o que Deus tem para as nossas vidas é muito maior. Eu fico brincando com a minha esposa, né? Que, amor, segura as pontas aí, segura as pontas que Deus vai mudar a nossa sorte, o nosso futuro vai ser um futuro de glória. Nós vamos nos tornar provedores, né? Nós vamos ter para poder abençoar muitos, né? Mas Deus, todo aquele que é escolhido por Deus vai passar por processos, né? E muitas vezes, dentro dos processos que nós precisamos passar para poder amadurecer e chegar nos lugares onde Deus quer nos colocar, as crises financeiras fazem parte, né? Não tem como escapar. Eu sempre digo assim, né? Quanto maior a promessa que Deus tem sobre a vida de um cristão, de um crente, de um servo de Deus, maiores serão os desafios e as provações, né? Não pensem vocês que se Deus tem promessa para a vida de vocês, que tudo vai ser fácil, né? Se fosse tudo fácil, nem teria graça, né? E a gente também não estaria preparado para alcançar as promessas. Então, os desafios, os processos justamente servem para nos amadurecer e nos preparar para receber as promessas de Deus. Princípios bíblicos nas finanças. Usar o dinheiro como servo e não como senhor. Esse é um princípio bíblico nas finanças, né? Usar o dinheiro como servo e não como senhor. 1 Timóteo 6:10 diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé, se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo 6:10. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram ou se atormentaram, em outra tradução, a si mesmo com muitas dores. Então, como eu estava falando, amados, o dinheiro ele precisa ser o nosso servo e não o nosso senhor, né? Quando o dinheiro, obrigado. Quando o dinheiro se torna um senhor, ele acaba tomando o lugar de Deus na minha vida, né? E a palavra de Deus diz: onde estiver o meu coração, ali estará o meu tesouro. Então, se eu permitir que o dinheiro ocupe o meu coração, que ele se torne mais importante que Deus, ou ele se torne senhor da minha vida, isso se constitui idolatria, né? E a idolatria atrai a ira de Deus, né? A Bíblia diz que a idolatria, a avareza é considerada um pecado de idolatria. E isso é gravíssimo, é um pecado grave perante a Bíblia. Então, o dinheiro ele é dado para Deus para nos servir, né? E não eu me tornar servo do dinheiro, né? O dinheiro está aqui para me servir. Não preciso ter medo dele. Tem pessoas que têm medo do dinheiro, têm medo de ficar rica, têm medo de prosperar. Está tudo errado. Eu não posso ter medo de prosperar. Deus quer nos prosperar, né? Eu não posso me tornar escravo do dinheiro, né? O mamão, como diz a Bíblia, né? E o dinheiro, uma das funções, um dos motivos de Deus nos dar dinheiro é justamente para investir no trabalho de Deus, né? Esse é um dos motivos pelo qual Deus nos dá dinheiro, para investir no trabalho de Deus. Isso está
o Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Mateus do 25, do 14 ao 30. Diz assim, né? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Então partiu. Tendo ele partido, o que recebera 5 talentos negociou com eles e ganhou outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou também outros 2. Mas o que recebera 1 foi, cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou conta com eles, né? Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Olha, aqui estão outros 5 talentos que ganhei com eles. O seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. Olha, com eles ganhei outros 2. Disse-lhe o seu senhor: Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu sabia que és um homem duro e que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o seu senhor: Mau e negligente servo, sabias que eu ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia com os juros o que é meu. Tirai-lhe o talento e dai ao que tem 10, pois a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, e ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lançai para fora o servo inútil nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Então aqui é a parábola dos talentos que fala, né, sobre os talentos que Deus nos confia, os dons que Deus nos confia. Talento, na verdade, na Bíblia, ele era uma moeda, né? A gente usa muito essa passagem bíblica para falar sobre os dons que Deus nos dá, né, que nós temos que colocar a serviço do reino. Mas o talento mesmo na Bíblia, ele era uma moeda utilizada naquela época. Então, aqui a parábola está falando que eu preciso usar os talentos, ou seja, o dinheiro que Deus coloca na minha mão, e fazer com que ele renda, né? Fazer com que ele se multiplique, usar, administrar ele da melhor forma. Né? Isso também é uma forma de glorificar a Deus e atrair prosperidade sobre a minha família. Dentro dos papéis no casamento, o homem, ele é o principal provedor do lar, né? O principal provedor do lar é o marido, né? Como provedor e também administrador, né? Isso está em 1 Coríntios 4, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 2, diz assim, né? Ora, além disso, requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Né? Requer-se dos dispenseiros que cada um se ache fiel. Dispenseiros, né? Dispenseiro na Bíblia é aquele que no passado existiam servos, né, que cuidavam da dispensa do seu senhor, né? Então a Bíblia usa essa expressão dispenseiro, ele é um servo, né? E nós todos aqui, independente de homem e de mulher, todos nós somos servos de Deus, né? Que cuidamos das coisas do Senhor. E requer do dispenseiro, daquele que serve ao Senhor, é que ele se ache fiel. E uma das formas de ser fiel a Deus é se tornando um bom administrador dos recursos que Deus coloca nas nossas mãos, né? O marido, ele tem essa posição de provedor, né? Principalmente no Antigo Testamento, o marido, ele trabalhava muito como caçador, existiam, né? Os homens trabalhavam na caça, na lavoura, e eles tinham esse papel. Hoje a gente está vivendo um tempo diferente, né? Onde as mulheres alcançaram o papel delas na sociedade e as mulheres hoje, muitas têm seu trabalho, trabalham fora. Eu vejo isso como algo saudável,
se for administrado de uma forma equilibrada, porque o papel da mulher é ser auxiliadora do marido. Então, se a mulher ela pode auxiliar o marido também nas finanças, isso é bom. No entanto, precisa haver um cuidado, né? Um equilíbrio, não pode haver um exagero, né? A mulher ela tem que ter pelo menos um período de tempo, eu acredito assim, né? Para poder estar junto dos filhos. Porque se a mulher só trabalhar, 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 ela não vai ter tempo para os filhos, eu creio que ela vai deixar a desejar como mãe, né? Então isso é muito perigoso. Eu principalmente, os meus filhos, a orientação que Deus me deu, por exemplo, em relação à creche, até os 4 aninhos, assim, 5 aninhos, no máximo meio período. No máximo meio período. Depois de 5 anos, aí já vai mudando as coisas. Mas tem mãe que, às vezes, até por uma questão de necessidade, né? A situação está tão difícil que deixa o filho o dia todo na creche. Quando não tem jeito, não tem solução, nós não vamos condenar essas pessoas, né? Quando não tem jeito, né? A situação está difícil mesmo. No entanto, o ideal é que o marido pudesse suprir as necessidades e, no máximo, ali o meio período na creche para que a mãe pudesse estar mais perto dos filhos. Então, hoje o que está acontecendo muito é muitas vezes uma terceirização, né? Os pais terceirizam os filhos para a creche, para os professores, e se isentam da sua responsabilidade de pai e acaba transferindo toda a responsabilidade para os professores. Quando, na verdade, os professores, as creches, eles vão complementar, vão ajudar, vão auxiliar na educação dos filhos, no papel dos pais, mas a responsabilidade maior é dos pais. Ok? A mulher, ela tem essa posição de ajudadora econômica e também cuidadosa e sábia, né? Isso está lá em Provérbios 31. Provérbios 31, eu não vou ler aqui agora para a gente não tomar muito tempo, mas Provérbios 31 fala sobre a mulher ideal, né? A mulher virtuosa, né? Então, ali tem várias características da mulher virtuosa, né? Isso está em Provérbios 31, né? Ali diz que ela acorda cedo, sabe negociar, está sempre disposta, não foge do trabalho, ela é generosa, não tem medo da adversidade, sabe se vestir, é respeitada pelos outros homens, não se preocupa com a velhice, corrige com amor, ensina com sabedoria, é boa cozinheira, elogiada pelo marido e pelos filhos, temente a Deus, honra e obedece ao Senhor, né? Então, como diria na linguagem do gaúcho, é uma prenda prendada. É uma prenda prendada, né? A minha esposa é gaúcha, então eu digo que ela é minha prenda, né? Prenda, na verdade, é uma gaúcha do interior, né? Uma mulher, uma gaúcha, que nasceu no Rio Grande do Sul, que mora no interior, é chamada de prenda, né? E aqui, para nós catarinenses, uma pessoa prendada é uma pessoa que tem muitos dons, talentos, né? Então aqui é uma prenda prendada, é uma gaúcha do interior cheia de dons. Essa é a minha esposa, né? É legítima, né? Porque ela é gaúcha, né? Então, pastorinha Patrícia. Então, a mulher, olha só, aqui o padrão de uma mulher bíblico, né? O sonho a mulher dos sonhos aqui, ó. Depois lê Provérbios 31, que fala sobre a mulher virtuosa, e vocês que são mulheres se esforcem para chegar lá, né? Lembrando que a mulher na Bíblia ela é uma figura da igreja, né? Então, essa mulher virtuosa de Provérbios 31, ela também diz respeito a uma igreja prendada, uma igreja cheia de virtude, né? Deus espera que a gente se torne uma igreja virtuosa, assim como essa mulher virtuosa. Papéis do marido e da esposa. A vida sexual, a gente aprendeu aqui semana passada, né? Que o marido não deve defraudar a esposa, nem vice-versa, somente em casos de tempo de oração e de jejum, né? Quando o marido precisa tirar um tempo para oração e jejum, ele pode ficar aí algum tempo sem ter o relacionamento íntimo no casamento. Mas depois ele deve voltar a ter o relacionamento íntimo para que, por abstinência ou inconsistência,
algum dos dois daqui a pouco vem até cair no pecado, né? Porque tem pessoas que ficam muito tempo sem fazer aquilo, acaba fazendo coisa errada com a mulher, no lugar errado ou com a pessoa errada, e até traindo o cônjuge, né? E às vezes não trai fisicamente, mas aí tem a questão da masturbação, tem a questão do olhar impuro, tem pessoas que acabam assistindo vídeos pornográficos na internet, e tudo isso é pecado, né? É para se satisfazer os seus desejos carnais. Então, tudo isso é pecado. Então, o bom mesmo, para que não aconteça essas coisas, é que haja ali uma constância, né, do marido e da mulher. Ok? Papéis do marido e da esposa. Então, papéis do marido. Tranquilizador, tá? O marido ele tem que ser tranquilizador. Efésios 5:25 e 1 Pedro 3:7. O marido precisa ser líder. 1 Coríntios 11:3. Marido, provedor do lar. Deuteronômio 6, do 6 ao 9. Exemplo do coração de Deus. Marcos 1:44 e Mateus 6, do 14 ao 15. O marido tem que ser alguém que ama e protege. Efésios 5, do 25 ao 28. Então, recapitulando, o papel do marido, ser tranquilizador, ser líder, ser provedor, exemplo do coração de Deus, alguém que ama e protege o seu cônjuge, e também um exemplo de soberania de Deus. Né? Hebreus 3:13. O marido exerce a função de governo do lar, de autoridade, né? É alguém que precisa estar disposto a dar a sua vida pela esposa. E é responsável também pela salvação do lar, né? Josué 24:24, disse o povo a Josué: serviremos ao Senhor nosso Deus e obedeceremos a sua voz. Né? Josué estava decidido a servir a Deus, foi ele que influenciou o povo e, consequentemente, a sua esposa. Papéis da esposa. Então, a salvação da família também diz muito respeito ao marido, tá? De ser realmente aquele sacerdote que vai trazer a direção para o lar e levando toda a sua família para o caminho do Senhor. Porque o marido ele tem esse papel de liderança, tem esse papel de governo, de autoridade na família. Papéis da esposa. Apoiadora, né? Efésios 5:22. A esposa tem o papel de ser apoiadora do marido. Auxiliadora, a gente já aprendeu sobre isso, aquela que vai completar o marido, que vai ajudar o marido a cumprir a missão dele. Gênesis 2:18. A mulher precisa ser reflexo do amor de Deus, tá? Reflexo do amor de Deus. 1 João 4, do 19 ao 21. A mulher tem que ser aquela que ama, a companheira do marido, né? 1 Coríntios 7, do 3 ao 5. E também reflexo da criatividade de Deus. 1 Coríntios 12, versículo 7. E aí, como eu estava falando antes da vida sexual, isso está escrito em 1 Coríntios 7, do 1 ao 9. 1 Coríntios 7, do 1 ao 9. A nossa sexualidade também foi criada por Deus, portanto é uma coisa boa, devendo ser usado para a glória de Deus. 1 Coríntios 6, do 18 ao 20. Qual que é o propósito da relação sexual? O propósito é a propagação da raça humana através do casamento. Sexo fora do casamento é considerado pecado, né? Fornicação. E proporcionar o prazer ao casal, para que o relacionamento do casal seja uma expansão íntima de amor. Então, o papel do sexo é a propagação da raça humana, a multiplicação e também o prazer no casamento. Né? Tem gente que acha que sexo é só para multiplicar, fazer filho. Não, sexo não é só para fazer filho, sexo também é para gerar prazer. Deus não fez o sexo só para gerar filhos, né? É para gerar prazer também no casamento. Até porque tem casais que já não podem mais ter filhos,
Às vezes a mulher já fez ligação, o marido fez aquela vasectomia, e aí já não podem mais ter filhos. Então, mas aí então não vai fazer mais sexo? Não, continua fazendo com o objetivo de gerar prazer no casamento, né? Porque uma das formas de satisfazer o cônjuge é com o sexo, né? E principalmente a gente aprendeu nas linguagens de amor, né? Se a linguagem de amor de um dos cônjuges for toque, né? Se o marido ou a mulher falhar nessa questão do sexo, quando a linguagem de amor do outro está ligado a sexo, está ligado a toque, né, carinho, abraço e tal, isso vai fazer com que aconteça uma lacuna muito grande nesse casamento. Então, quando a linguagem de amor do outro, e os homens, né, geralmente tem essa linguagem muito ávida, né, tem homem que não consegue ficar sem, né, como a gente costuma dizer. Então, que a mulher corresponda ao marido, ok? Lembrando que é após o casamento, ok? Papéis espirituais. Agora, papéis espirituais do marido e da mulher, né? O homem, ele é o intercessor, guerreiro, né? Tiago, capítulo 4, versículo de número 7, e Tiago, capítulo 5, versículo 16. Como a gente está indo para o finalmente aqui, eu vou ler, né? Tiago é o nome do meu irmão, né? Eu tenho uma coisa em comum com Jesus, né? Que Jesus tem um irmão chamado Tiago, eu também tenho. Tiago, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. E capítulo 5, versículo 16, diz assim: Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. São textos que falam sobre oração, né? Então, em Efésios 6,18, a Bíblia diz: E orai em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiai nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então a Bíblia, na verdade, está carregada de textos que falam sobre oração, sobre intercessão, sobre orar uns pelos outros, né? Então, dentro do papel espiritual no casamento, tanto o marido deve interceder pela esposa, como a esposa deve ser uma intercessora do marido, né? A gente precisa estar o tempo todo, na verdade, intercedendo, né? Hoje eu estava vindo de Brusque para cá, dentro do carro, vim orando pela igreja, vim orando pela minha família, vim orando pela nação, orando pelos nossos líderes espirituais. Como cristão, eu preciso ser um intercessor, né? Deus espera que a gente venha orar uns pelos outros, né? A palavra de Deus diz lá em Timóteo que nós temos que orar pelas autoridades constituídas para que a gente tenha uma vida sossegada em toda piedade, né? Então, nós precisamos guerrear pela nossa família nas regiões espirituais, nas regiões celestes, com oração e intercessão. Eu preciso, principalmente se eu estou atravessando uma crise no casamento, na educação de filhos, ou com a família, mais do que nunca eu tenho que me colocar na brecha, guerrear, interceder, lutar em oração pela minha família. Amém? Porque não existe nada mais poderoso do que a oração. São papéis espirituais dos cônjuges, né? Lembrando mais uma vez que no casamento o cônjuge vem antes dos filhos, né? Tem muita mulher, mãe, que acaba botando o filho na frente do marido. Eu gosto sempre de bater nessa tecla. Fez aliança, primeiro o cônjuge, depois os filhos. O cônjuge é mais importante do que os filhos, porque você tem uma aliança com ele, né? Então, em primeiro lugar, Deus acima de todas as coisas, o teu cônjuge, depois o lar antes da profissão e do ministério, né? E o cônjuge, o lar vem antes da profissão e antes do nosso ministério, né? Eu tenho um estudo que fala sobre as 10 prioridades nos relacionamentos. Hoje não vou entrar nisso daqui, mas é importante conhecer esse estudo também. Então, Deus acima de todas as coisas, o meu lar
antes da profissão e antes do ministério, e o meu cônjuge antes dos filhos, e os filhos antes dos amigos, ok? Mais algumas responsabilidades mútuas aqui, né? Ensinar os filhos juntos, né? Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar e até quando envelhecer não se desviará dele. Outra responsabilidade dos pais, entesourar para os filhos. 2 Coríntios 12:14b. Porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Efésios 6:4. Respeitar o espaço e direito dos filhos. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Então, os pais têm que respeitar o espaço e direito dos filhos. A satisfação sexual mútua, já falamos sobre isso, é a responsabilidade dos dois, satisfazer o desejo um do outro, 1 Coríntios 7:3. Prioridade do marido é a esposa, prioridade da esposa é o marido, depois os filhos, né? 1 Coríntios 7:33. O que é casado cuida das coisas do mundo em como há de agradar a mulher. Depois que se casou, meu amigo, você tem uma responsabilidade de cuidar do teu cônjuge, né? Se não fosse para cuidar, então não deveria ter casado. Significados da palavra homem: autoridade, direção, responsabilidade, trabalhador, fazer, realizar, memorial, legado e de palavra. São alguns significados da palavra homem. Algumas curiosidades aqui que eu estou incrementando a nossa lição. Mais algumas responsabilidades da mulher: auxiliar, cooperar e ajudar na missão do marido, já aprendemos sobre isso, e edificar o lar, né? Fazer da sua casa um lugar de harmonia e alegria. Provérbios 14:1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola a derruba com as suas próprias mãos. E finalmente, o que nós podemos deixar para os nossos filhos? Exemplo, exemplo e exemplo, né? Os nossos filhos não aprendem com palavras, os nossos filhos aprendem com exemplo. Então, o maior legado que um pai pode deixar para um filho é o exemplo. E procurar demonstrar amor pelo cônjuge, né? Na frente dos filhos, isso é muito saudável. Amar o seu cônjuge e vice-versa. Quando os filhos percebem esse amor dos pais, isso é muito saudável, muito poderoso. Não se sentir culpado se os filhos não derem ouvidos às instruções dos pais, pois cada um vai dar conta de si mesmo, né? Às vezes tem pais que estão até com depressão porque eles deram a melhor educação para os filhos e os filhos não corresponderam, né? Então, às vezes acontece. O papel dos pais é dar uma boa educação e o restante a gente depende de Deus, porque nenhum pai, por melhor que seja, vai conseguir convencer o filho muitas vezes a botar em prática uma instrução que ele está dando. E lembrando que os pais são os maiores intercessores dos seus filhos, né? Os pais são os maiores intercessores dos seus filhos. Assim como o marido deve interceder pela esposa, a esposa deve interceder pelo marido, os pais também precisam interceder pelos seus filhos. Ok? Então, é isso daí, né? Existe um tempo também para corrigir os filhos, né? Às vezes a gente deixa passar da idade e aí depois fica mais difícil, né? Que a gente possa sempre orar, né? Orar a Deus pedindo sabedoria, porque só a sabedoria de Deus para fazer de nós bons maridos, boas esposas, bons pais e bons filhos e bons educadores. Guarda bem essa questão da intercessão, né? Interceder pelos nossos cônjuges, pelos nossos filhos, interceder pela nossa família é um grande segredo que vai fazer que o nosso casamento dê certo. Amém? Vamos orar por mais essa matéria, amém? Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças a Deus por mais esse tempo que nós passamos aqui na tua presença e te pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos oriente, que cada cônjuge, Senhor, verdadeiramente possa praticar as suas responsabilidades, Senhor.
Nos ajuda, acima de tudo, Pai, a colocar em prática tudo aquilo que estamos aprendendo, Senhor. Porque o mais importante é praticar a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Nós reconhecemos que precisamos de Ti, Papai. Nos ajuda a colocar em prática todas essas instruções bíblicas, Pai, para que esses casamentos estão aqui, essas famílias aqui representadas, aqueles que vão ouvir esse áudio, possam realmente ser profundamente edificados e possam ter suas famílias transformadas, que essas famílias possam superabundar, transbordar da tua graça, da tua prosperidade, da tua benevolência. Em nome de Jesus, eu abençoo os casais aqui presentes e abençoo aqueles que vão nos ouvir. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém.